Amém, igreja? Glória a Deus. Queria chamar minha esposa, a pastora Janete, que vai ministrar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar por ela, para que Deus fale através da vida, usando ela como um canal de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos e clamamos e pedimos, toma conta, Senhor, e usa a vida da tua serva de forma poderosa e sobrenatural. Que ela fale a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. E prepara cada coração para receber essa palavra. E, ó Deus, que isso possa frutificar em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Shalom a todos, amém? Glória ao nome do Senhor. O incenso continua subindo aos céus, amém? Por meio de louvor, de adoração, de oferta, de ensino da palavra, de culto, de toda forma. Desde que você estava se arrumando para vir para a igreja, o Senhor já estava recebendo como adoração, amém? Porque você já estava dedicando a sua vida ao Senhor. Vida é o seu tempo, amém? Infelizmente, nós sabemos, depois que o pecado entrou também a morte. E quando você chega num cemitério e você olha numa lápide, o que você vê lá? O nome, uma estrelinha, a data, a data com uma estrelinha e a data com uma cruzinha. No final se resume a isso. Um conto mais do que ligeiro, amém? Toda a nossa vida, não importa o que você fez, alcançou, se era famoso, se não era, no final vai virar um conto ligeiro. Alguém vai contar a sua história e vai terminar rapidinho. Quando nós falamos de dedicar o nosso tempo a Deus, é dedicar a nossa vida, amém? É dedicar a nossa vida. Priorizar isso. Por isso que nós não podemos perder tempo na vida. Amém? Eu ensinei sobre isso na abertura do Sim e há muitas outras coisas ainda para falarmos. E iremos falar no tempo de Deus. Amém? Mas uma coisa que nós precisamos entender, que nós não podemos perder tempo. Principalmente porque nós não temos tempo para perder. Amém? Quantos gostam de ficar em fila esperando? Você fica ali, ai, que perda de tempo. Fica aqui na fila, esperando. E às vezes, quando chega bem na tua hora, o caixa lá dá um problema. Ou troca. Quantos já passaram por isso aí? Ou chega lá, é alguém inexperiente que está aprendendo. Aí erra e você fica, meu Deus do céu. Eu tenho muita consciência disso e eu já começo a orar já, porque teve um tempo que parecia uma coisa. Falei, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Priorize o seu tempo, amém? Em coisa que está dentro do propósito. Isso tem a ver com alinhamento, alinha. A Bíblia diz que os teus olhos olhem firmemente o alvo. Firmemente o alvo. É tempo de não ficar se distraindo para lá e para cá. Quem gosta de diversão aí, levanta a mão. Eu também gosto. A boa, saudável, Mas a raiz da palavra diversão é distrair-se. É distrair-se. Por isso, nem toda diversão cabe para nós. Que tem umas que realmente, literalmente, é distrair-se daquilo que é o foco, daquilo que é o propósito. Se você já estudou, tinha prova marcada e você tem que ficar estudando, é fácil, gente. Você quer manter o foco, mas dali a pouco. Se você não fizer um esforço, você não consegue se concentrar. Então é tempo de alinhar o foco. A Bíblia promete, no livro de Isaías, que Deus preservará em paz. Paz, para Deus, é prosperidade total. Não ter falta de nada.
Deus preservará em paz, plenitude, aqueles que não se distraem, aqueles cujo pensamento está firme nele. Não importa onde você esteja. O Senhor falou no começo desse ano, tempo de alinhamento, tempo profético, que a unção profética iria fluir como nunca antes. E que Deus iria liberar o seu rio profético. E Ele quer fazer isso, amém? E Deus tem falado o tempo todo, e nós precisamos ser mais proféticos e apostólicos. Profético tem a ver em estar ligado ao que é eterno, ao que não tem começo de dia nem fim de dias. O que era, que é e que há de vir, que está em Apocalipse. Esse é o eterno, esse é o profético. Imagina um pontinho aqui no meio como um alfinete, uma pontinha de alfinete. E pensa numa linha sem fim para cá e sem fim para cá. A nossa vida é esse pontinho que está no meio. Por isso Jesus falou, aquele que quiser ganhar essa vida aqui, esse pontinho, perderá o eterno, a vida eterna. Mas aquele que perder a sua vida, já não é perda de tempo mais, amém? É investir o tempo. Aquele que escolher voluntariamente perder a sua vida, eu já expliquei que vida é tempo, ok? Aquele que preferir escolher investir o seu tempo nas coisas de Deus, achará a vida. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa para o deleite da sua carne. Talvez alguns acordaram dizendo, ai, que vontade de ir no cinema hoje. Outros, ai, que vontade de passear no parque, andar, pular e depois tomar um banho e cair na cama. Né? Mas você, infelizmente nem todos conscientes, mas você, e é para ser consciente, amém? Quando ele diz escolher abrir mão, é para ser consciente. O Espírito Santo estava me falando, muitas pessoas não adoram conscientes. E por isso têm perdido frutos, galardões, despojos, que são liberados enquanto adoramos ao Senhor. Por quê? Porque ela está entre dois pensamentos. Ela largou tudo, ela se arrumou, ela pegou o seu carro, gastou combustível, ela veio para cá, mas ela fica como um corpo presente. O sangue de Jesus tem poder. Louvando de lábios, mas o coração, essência, está longe. E para Deus aceitar o nosso investimento de vida, ele tem que ser integral. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é metade dele. É isso que está escrito? Aqueles cujo coração é um pedacinho dele. Totalmente dele. Para que ele está procurando gente inteira? Para mostrar-se forte e poderoso para com elas. Não dá tempo de explicar isso agora. Todos nós na nossa vida precisamos conhecer o grande El Shaddai. E ele se revela nas coisas impossíveis. Quando a Bíblia diz que ele quer mostrar-se forte para com aqueles cujo coração não é um pedacinho, não é uma parte, um restinho, como alguns dizem, no fundo do meu coração. Ele não quer só o fundo do seu coração, ele quer inteiro, para mostrar-se forte e poderoso, para revelar-se grande El Shaddai. El Shaddai significa o Todo-Poderoso, para quem não há impossível, o Todo-Poderoso que se revela. O Todo-Poderoso que se revela. E ele quer se revelar a nós, mas nós precisamos ser inteiros. Se aproprie disso quando você se levantar e você estiver sabendo que naquele dia tem culto e você já estiver preparando tudo, organizando tudo para vir para o culto. Deus já está recebendo, aproveite isso.
Reivindique isso no mundo espiritual. Deus nos ensina a valorizar. Queridos, uma pessoa, quando ela está nos seus últimos suspiros, certamente ela gostaria de ter de volta aquele tempo perdido na fila, aquele tempo perdido à toa, que não fez nada, aquele tempo perdido em amargura, tristeza, ressentimento, mágoa, rancor, que a impediu de viver a plenitude do que Deus tem para ela. Mas, infelizmente, isso não volta. Infelizmente, isso não volta. Por isso, não podemos perder a nossa alegria, gozo, paz, por nada. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça. É justo nós estarmos aqui diante do Senhor, porque Ele nos justifica pelo seu sangue, para podermos entrar confiadamente diante do trono da sua graça e permanecermos vivos. O reino de Deus é justiça, poder se achegar diante do trono do rei, gente, não era qualquer um. Quem entende de cultura de reino sabe disso. Ninguém entra na presença do rei a hora que quer, sem ordem. Lembra da história de Esther? Mas a Bíblia diz que nós podemos adentrar confiadamente diante do trono da graça de Deus. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça. O reino de Deus é justiça. É paz. É alegria. É gozo no Espírito Santo. Quando você deixa a amargura, a angústia, a tristeza entrar no seu coração, você está saindo do reino da luz. E o reino das trevas está sugando você. Eu estava compartilhando essa semana com meu esposo coisas que o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo disse: há muita carnalidade. A pessoa até vai para a igreja, mas ela não aprendeu a valorizar isso. Não é qualquer coisa deixar tudo estar aqui. Há uma promessa para quem faz isso. E eu quero fazer com integridade, com inteireza de coração, porque eu não quero perder os meus despojos de guerra. Eu não quero perder. Quando você está em adoração, queridos, saiba que você entra na dimensão do eterno. Na dimensão profética, onde não há impossível. Você chama a existência coisas que no natural ainda não existem, mas já existe, Deus já preparou para você. Você vai anos na frente, traz de lá para usufruir agora. Tudo isso enquanto você adora. Se você fizer isso com consciência, em espírito e em verdade. Não perca. Não adore em vão. Jesus falou que alguns adoram em vão, cultuam em vão, vêm para a igreja em vão, porque está cantando: és meu tudo, és meu anseio, mas o coração está: depois eu vou comer uma pizza lá naquele lugar. Não que comer pizza seja errado, pode até me convidar, aleluia, né? Não tem problema, mas na hora certa, amém? Agora é a hora da sua entrega, de você se render diante de Deus. Eu tive que acompanhar a adoração ontem de casa. O Biel estava gripadinho e eu tive que ficar com ele, mas estava no fluir mesmo assim. Glória a Deus pela tecnologia a serviço do reino, amém? E que venha mais para a glória de Deus, enquanto ainda dá, amém? Enquanto o anticristo não pega tudo para ele, né? Vamos aproveitar enquanto podemos, amém? Utilizar a tecnologia a serviço do reino. E eu estava ali adorando o Senhor, chorando muito, me derramando na presença de Deus. Teve uma hora que eu pensei: ainda bem que eu não estou lá no meio dos irmãos, senão eles iam se escandalizar. Deus sabe de tudo, que a coisa ficou tensa, né? Quando você entra com intensidade na presença do Senhor. Por isso que tem coisa que Ele diz: entra no teu quarto, amém? Fecha a tua porta atrás de si e se derrame. O Pai que te vê no secreto, aleluia,
Porque tem coisa que alguns podem se escandalizar, sim, né? De ver a tua intensidade em adorar ao Senhor. Mas, queridos, é um tempo profético como nunca antes nós alcançamos. E nós não podemos perder essa visitação. Tem sido um tempo maravilhoso quando você entende que tempo é vida e a nossa vida é dedicada ao Senhor. Ainda que você tenha que ficar na fila do supermercado, na fila do ônibus, na fila do banco, você está ali como uma adoração contínua. Um canal de bênção do Senhor. Senhor, não sei por que eu tenho que ficar aqui, eu não gostaria de estar, mas enche-me com teu Espírito. Eu já expliquei aqui que eu já recebi composições de Deus, fazendo compra dentro do supermercado. Em várias situações, o Senhor fala conosco em todo o tempo, quando você anda na dimensão profética. E o Senhor estava falando que a carnalidade de muitos tem feito com que elas avancem e retrocedam, avancem e retrocedam. Chega na igreja, louva, sente a presença de Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele se revela a nós. Mas quando às vezes entra no carro, a carnona já toma conta. Como se fosse assim um botãozinho, espiritual e carnal. Agora eu estou cultuando, liga o botãozinho do espiritual aí. Faz cara de espiritual, faz cara de fervoroso, faz cara de ungido. Agora terminou o culto, agora liga a chavinha para o outro lado. Agora não mexe comigo não, porque eu não levo desaforo, não piso no meu calo e já explode por qualquer coisa. Ainda bem que aqui ninguém, glória a Deus, vamos profetizar. E eu estava compartilhando para ele, o Espírito Santo dizendo, lembrem, alegria, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, é fruto do Espírito. Quem anda angustiado, amargurado, está no Espírito, está no qual Espírito, gente? Da carne, porque é obra da carne, isso aí. Ira explosiva. Estou irritado. Estou bravo. E qualquer coisa explode, responde mal, grosseria, estupidez. Ira explosiva está na lista do fruto da carne ou do fruto do Espírito? Da carne, alô? E Jesus falou que quem anda frutificando na carne morrerá. Mas quem frutifica no Espírito, viverá. E quem anda frutificando na carne, quando abre a boca, adora em vão. Mas quem frutifica no Espírito e anda no Espírito, e adora em Espírito e em verdade. A única forma de nós andarmos em Espírito, queridos, é sacrificando essa carne aqui, ó, porque não é fácil não. Ó miserável homem que sou, já dizia o Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele compara o corpo, a natureza carnal, como um defunto. Corpo da morte, necron, necrose. Quem me livrará desse defunto que já é para estar morto, mas que de vez em quando quer viver? De vez em quando quer voltar o antigo jeitão? Quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que eu quero fazer, não faço. Quantos querem ter vida de oração aí? Quantos querem ter comunhão mais profunda com Deus? Quantos querem ler a Bíblia e receber revelação? E você faz isso como deve? Quantos querem perdoar, ter facilidade de perdoar? O que eu quero fazer, eu já entendi que precisa e eu quero. Eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero, que é negligenciar a vida espiritual, guardar rancor, ficar bravo, ficar irado, explodir,
O que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. Quando eu vejo, já dei uma resposta atravessada. Acho que vocês não, só eu. Miserável mulher que sou, quem me livrará, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Eu já expliquei para os alunos, quem é aluno do SIM já sabe. Ele estava se referindo a um costume da época, em que quando alguém, às vezes lá no presídio, um preso matava o outro. É claro que aqui no Brasil essas coisas não acontecem, só naquele tempo, né? Havia lá conflitos e um preso lá matava o outro. E muitas vezes, até mesmo enquanto eles estavam transportando os presos de um lugar para o outro, eles se desentendiam e matavam um ao outro. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam o defunto nas costas de quem o matou. E ele tinha que, por dias, carregar aquele defunto nas costas dele. E, às vezes, eles deixavam lá, presta atenção o que acontecia. O corpo entrava em necrose. A necrose daquele corpo morto contaminava o corpo vivo. E se ele não se livrasse daquele corpo morto, ele morria junto. Então, quando Paulo diz, miserável homem que sou, miserável estou em condenação. Que condenação? Da carne. A carne para nada presta, a carne está contaminada. Romanos 6, Romanos 8, ele fala disso, você pode ler depois. Miserável homem que sou com essa minha carnalidade. Quem me livrará da minha culpa, dos meus crimes, da minha antiga natureza, que de vez em quando ela quer viver, que mesmo depois de morta ela ainda quer me contaminar e me levar junto com ela. Quem me livrará? Mas de repente, aleluia, glória a Deus, como quem dá um suspiro profundo. Graças a Deus que me livrou da lei, do pecado e da morte. Ele é poderoso, se apropria disso. Ele é poderoso para operar em mim, não só o querer fazer, mas também o efetuar. Aleluia. Eu não preciso só ficar querendo orar, eu posso orar. Eu não preciso ficar só querendo ter comunhão com Deus. Como eu queria ter mais intimidade com o Senhor. Eu não preciso ficar só querendo, eu posso efetuar. Toda vez que eu sinto que alguma coisa não está querendo me deixar ter comunhão com o Senhor, fazer o que... Eu já digo, eu posso. Em mim opera o querer e o efetuar do Espírito Santo. O espírito antigo já não opera mais na minha vida. Eu não aceito você me travar. O Senhor me livra desse corpo morto, da natureza carnal, reprovada, animal e diabólica, e para nada presta. Tudo que nós fazemos na carne, gente, é obra morta. Se eu pregar aqui para vocês em sabedoria humana e na carnalidade, é obra morta, eu não vou receber nada por isso, vai queimar tudo, longe de mim. Mas eu quero falar aquilo que o Espírito Santo manda falar. Aquilo que Ele fala, fazer o que Ele manda fazer. E Ele manda dizer para você que você pode. Quando o Senhor nos chama para a mais profunda adoração diante dEle. Tempos de adoração, tempos proféticos são tempos de muito louvor, muita adoração, muita intimidade, batalha espiritual estratégica. Quando o Senhor nos chama para a comunhão, Ele está nos alinhando. E nesses dias o Espírito Santo foi mostrando coisas que eu fiquei muito feliz. Outras coisas eu fiquei triste, mas outras eu fiquei muito feliz. A promessa do Senhor, quando Ele diz que aqueles que se alinharem nesse tempo profético de alinhamento, experimentarão o próximo mover que vem. Que será tremendo, que será tempo de plenitude, de amor. Tempos de amores, disse o Senhor.
tempos da noiva apaixonada. A noiva que já se livrou dos embaraços, já alinhou a sua vida, já não tem mais nada que a impeça correr para o seu noivo e experimentar plenitude diante dele. Por isso, Deus já está nos alinhando a termos comunhão. Mas se você andar na carne, você não vai conseguir. Se você andar na carne, se a carne te dominar, você não vai conseguir nem fazer a universidade da vida. Ai, meu Deus do céu, tem que. Tira o tem que. E coloca, aleluia, que honra. Aleluia. Eu não tenho que ir na igreja. Glória a Deus, eu posso ir para a igreja. Ele me salvou, Ele me resgatou. Eu estava lá no mundo, eu estava perdido. Mas Ele me achou e me chamou para a comunhão. Aleluia. Se você se deixar de ser dominado pela carne, você não vai conseguir estar nas vigílias, nas convocações. Você não vai conseguir cumprir o relógio de adoração do Shabat. É outra coisa tremenda que Deus mostrou. Desde 2006, eu estou gerando isso no meu espírito. Desde 2006, quando eu comecei a estudar, pesquisar a respeito do Shabat. E Deus mandou começar a escrever sobre isso. Isso tem queimado no meu coração. E ainda não era tempo. Amados, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, que Jesus está sendo retido no céu, até que todas as coisas sejam restauradas. Mudaram os calendários, o calendário e a lei, mas haverá restauração. Haverá restauração. Nós precisamos restaurar o Shabbat Shalom. Restaurar profeticamente. Nós sabemos que todos os dias são do Senhor. Eis o dia que o Senhor fez, todos os dias, amém? Alegremo-nos nele. Mas o Senhor disse como mandamento perpétuo. Faz parte dos mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos. Observar o Shabat do Senhor. Hoje já não se trata de um dia físico, eu explico isso no livro. Mas se trata de uma dimensão espiritual em Cristo. Quando você se sentir atribulado, achando que não tem mais jeito, que você já fez tudo que podia fazer e não adiantou e não dá mais certo. Quando você sentir isso e achar que acabou, entra no Shabat. E a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, aquele que entra no Shabat do Senhor, no descanso sabático, está no Novo Testamento. Descansa das suas obras, como Deus já descansou das suas. Desde 2006 o Senhor está queimando isso no meu coração. Eu venho estudando, escrevendo e falando, Senhor, quando que nós vamos poder, como igreja, pelo menos começar a galgar essa dimensão. E nesse tempo Deus começou a direcionar, que fizéssemos isso profeticamente, aproveitando o forte mover profético que está sobre a igreja nesse tempo. Que restaurássemos isso como um relógio de adoração, 24 horas, das 18 horas do sábado, da sexta até as 17 do sábado, cobrindo as 24 horas. 24 horas como corpo, Deus estará recebendo nossa adoração. E espiritualmente, profeticamente, estaremos cumprindo o princípio do Shabat. Não é religiosidade, não é nova doutrina, é princípio, porque Jesus já cumpriu, amém? Jesus já cumpriu. Agora nós temos que nos apropriar, entrar de forma prática, para chamar a realidade essa dimensão.
Só assim você verá a revelação de El Shaddai, aquele que não há impossível. Quando você se depara com o seu impossível, você entra no Shabat do Senhor e El Shaddai se revela para você. Ele se revela. Ele mandou intensificar a adoração, a oração, a intercessão, levantar altares ao Senhor, queimar incenso ao Senhor. Não é para você ir lá e comprar um incenso e sair queimando, não é isso. São figuras, amém? Cada um de nós é um sacerdote do Senhor. O que o sacerdote fazia quando entrava no tabernáculo, no templo? O que ele levava junto com ele? Incensário. Incensário. E no livro de Salmos, não dá tempo de ler todos os textos, eu estou apenas explanando. No livro de Salmos diz: seja minha oração como o incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício vespertino, ou sacrifício da tarde, que é o sacrifício de Jesus. A entrega, nos incluirmos na morte dele. Porque só quem se inclui na morte dele poderá também ser incluído no poder da ressurreição, que é o poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré. Eu estava orando e chorando na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero, como já dizia o apóstolo Paulo, eu anseio em conhecê-lo, o poder da sua ressurreição. Nós precisamos viver esse princípio agora. Senhor, eu quero o poder da ressurreição no meu corpo físico, na minha alma, no meu espírito, em todas as áreas. Eu preciso conhecer o Cristo ressurreto. Tem gente que ainda conhece somente um Cristo morto, cheio de limitações, porque ainda não entrou nessa dimensão. Não é apenas por fazer que nós estamos estabelecendo como rede apostólica a questão do relógio do Shabbat Shalom. Você não é obrigado a entrar no descanso, no refúgio, no lugar de descanso. É para quem quer. É para quem valoriza. Ah, mas e aqueles que não querem orar, não querem tirar pelo menos 1 hora na presença do Senhor? Deixa eles. Quem está perdendo é quem não quer. Deus está abrindo lugar de refúgio para nós se revelar numa nova dimensão do eterno. De experimentar, de romper as coisas impossíveis para nós. Descansar das nossas obras, amados, é sair da força da lei, do pecado e da morte e entrar na dimensão da graça e do favor. Quando alguém quebrava a lei do Shabat, profeticamente simbolizava que ela estava decaindo da graça. Parar um dia todo, de toda a sua obra servil, está escrito na Bíblia, nenhuma obra servil fareis, nenhuma obra para você mesmo, nenhuma obra servil fareis. Vocês vão parar tudo e vão estar na minha presença nesse dia. Vocês nem vão lá colher maná cedo. Deus vai abençoar o maná da sexta-feira, em dobro, para que você coma dele e só se deleite na presença do Senhor. Pensa que era fácil, ainda mais para o judeu? Alguns não tinham nível de fé para descansar em Deus. Não tinham. A Bíblia de Deus ensinava, tudo é o mesmo princípio, fé, descansar em Deus. Deus dava a porção de cada dia, lembram disso? E Deus falou, você vai pegar a porção daquele dia. Por isso que nós oramos, o pão nosso de cada dia. Deus tem uma porção para você de cada dia. Senhor, cadê a minha porção desse dia? Não deixa o diabo roubar, não.
O pão nosso, a nossa porção de cada dia. O Senhor falou de cada dia. Por isso que não pode ficar preocupado com o dia de amanhã. Se você fica preocupado com o dia da manhã, você é igual àqueles que não pegavam só a porção daquele dia, eles pegavam mais, porque tinham medo de amanhã não ter. Quantos lembram o que acontecia com aquela porção de maná? Bichava tudo. Imagina que nojo, vai lá pegar. Outros faziam isso porque eram preguiçosos. Eles não queriam ir todo dia buscar. Não, deixa eu já pegar bastante hoje, porque amanhã eu posso dormir mais, eu não preciso, porque tinha que pegar o maná antes do sol nascer. Era prioritário, era a primeira coisa. Busca primeiro o reino de Deus, amém? E a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo tem princípio, no Velho e no Novo Testamento, porque um não mata o outro. Tinha preguiça de ir todo dia buscar. Aí pegava um montão, só que bichava. Tem que buscar todo dia. Todo dia. E quando chegava, eles iam sendo treinados durante 6 dias, para no Shabat eles conseguirem entrar e descansar na presença de Deus. Descansar não é deitar na rede, gente, com as pernas para o ar, tomando limonada. Água de coco, Coca-Cola. Não é, muito menos, né? Coca-Cola. Descansar no original é contemplar. Já estou adiantando o livro para vocês de graça, aproveita, né? É contemplar, contemplar. Quando a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou, não é que Deus pegou, armou uma rede e deitou. E ficou olhando assim, que legal, tudo que eu fiz. Não. No 7º dia ele descansou, ele contemplou o fim desde o começo. Que Deus te dê uma mentalidade e espírito profético para entender essas coisas. Deus terminou tudo o que ele tinha para fazer em 6 dias. E aí ele descansou, que significa contemplação, contemplar. Contemplar o fim desde o começo. Deus viu, gente. Eu já expliquei em outras vezes. Deus viu o Adão e Eva lá que ele criou. Deus viu Adão e Eva pecarem. Deus viu Adão e Eva sendo expulsos. Deus viu o Caim e o Abel. Deus viu o Caim matando o Abel. Deus viu 2 genealogias, uma temente e outra não, se levantando na terra. E Deus viu o Noé construindo a arca. Deus viu o dilúvio. Deus viu a família de Noé começando de novo a povoar a terra. Deus viu o filho de Noé trazendo maldição de novo para a terra. Deus viu se levantar uma nação escolhida na terra por meio de Abraão. Deus viu essa nação ficar 400 anos presa, escrava no Egito. Ele avisou antes. Deus viu se levantar Moisés. Deus viu Moisés sair com o povo carregado de despojos do Egito. Deus viu esse povo entrar pelo deserto afora para aprender a confiar no Senhor. Deus viu esse povo murmurar no deserto. Deus viu pessoas morrendo, a terra abrindo, engolindo eles pela rebeldia. Deus viu fogo consumindo. Deus viu serpentes abrasadoras matando a muitos. Deus viu o povo rodar 40 anos debaixo de maldição, porque não creram no descanso sabático. Deus viu Josué e Caleb entrar com o povo. Deus viu Israel se levantar como nação. Deus viu uma nação se levantar em honra e a outra cair em desonra. Deus viu juízes se levantarem várias vezes. Deus viu Davi
Deus viu os patriarcas, os profetas. Deus viu uma virgem concebendo e dando à luz ao Filho do Deus vivo. Deus viu esse filho ser rejeitado, crucificado. Ele viu esse filho morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele viu esse filho subir aos céus, ser recebido em glória. Ele viu esse filho cuidando do seu corpo aqui na terra. Deus viu os grandes moveres de avivamento, restauração na igreja. Ele viu a queda da igreja, ele viu a restauração da igreja, começando lá em Lutero e outros avivalistas, restauradores. Ele viu os 5 ministérios sendo restaurados. Ele viu, por último, o apostólico e o profético se levantar com poder na terra para aperfeiçoamento dos santos, para trazê-los à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se levantar em maturidade para cumprir o seu chamado, o seu serviço. Ele viu esse povo ver que na força do seu braço não conseguiria e entrar em clamor, em adoração, em louvor, em comunhão com Deus, num forte mover de intercessão e adoração dos últimos dias, que precederá a volta do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor voltando em meio ao clamor do seu povo. Ele viu Jesus levando a igreja para o céu. Ele viu Jesus chegando com a igreja diante dele e dizendo: eis-me aqui, Pai, e comigo os filhos que tu me destes. E Deus viu a igreja celebrando em bodas do Cordeiro e governando na terra e no universo para todo sempre. E Deus descansou, e Deus contemplou e disse: é bom, é muito bom. Aleluia! Isso é Shabbat Shalom. Isso é Shabbat Shalom. Isso queima no meu coração desde 2006, quando o Senhor mostrou. E o meu coração arde de alegria, porque Ele mandou começar de forma prática, como igreja, a restaurar isso. O poder papal não domina as nossas vidas. O poder romano ou babilônico ou de Grécia não domina as nossas vidas. Todos esses governos caíram, Deus mostrou para Daniel. Não terão domínio sobre nós, estamos em tempo de restauração. Quando nós paramos tudo, eles tinham que parar tudo por um dia. O Pai está pedindo para nós 1 hora. 1 hora. Jesus falou: nem 1 hora pudestes velar comigo. Velar é vigiar. Era o turno mínimo de uma vigia, era 1 hora. Nem 1 hora, nem um turno de 1 hora vocês puderam vigiar junto comigo. E Jesus falou para eles: vigiem. A carne, na verdade, é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Por isso eu estou falando: entre em espírito, deixe as obras da carne, diga não para a sua carne toda vez que ela quiser se opor àquilo que você já aprendeu que deve ser feito. Se é para orar, você sabe e você até tem o querer, mas nessa nova dimensão você também tem o efetuar. Quando nós entendemos esta questão, todo o peso da obra da carne, da nossa debilidade cai por terra. Porque eu sei que o meu melhor ainda não é tudo, ainda não é suficiente. Esse é o peso da lei. Se observasse 9 mandamentos e quebrasse um, quebrou todos. A força do nosso braço. Eu tenho querer, mas não tenho efetuar. A maldição da lei, Jesus quebrou na cruz, cumprindo toda a lei. Ele é o único que cumpriu. Nele podemos alcançar as bênçãos de Deuteronômio 28. Todas elas. Nele. Por isso a Bíblia diz que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus.
que não andam mais segundo a carne, velha natureza, velha lei, mas andam segundo o Espírito. Aqueles que conseguem fazer os seus 6, aquilo que está na sua força. Senhor, esse é o meu 6 dias. Isso é o que eu pude fazer, Senhor. Eu sei agora, eu entendo agora que ainda não é suficiente. Mas agora que eu fiz, eu trabalhei o meu 6. Eu entro no 7º. Eu entro no Shabbat Shalom. Eu entro na obra perfeita do Senhor. Que disse, tetelestai, está feito, está consumado. Não falta mais nada. Quando você larga tudo para dedicar-se profeticamente a entrar nessa dimensão, você começa a liberar no mundo espiritual, para você, para sua casa, para o seu matrimônio, para a sua família, para o seu ministério, a dimensão do tetelestai. Está feito. Ele aperfeiçoa a nossa obra. Ele vem com o sangue dele na nosso louvor, na nossa adoração, no nosso culto, na nossa vida. E ele vem e asperge o sangue dele. E quando o papai olha, o papai vê o sacrifício de Jesus Cristo. Aquele que entra no Shabat do Senhor pode descansar das suas obras, que não são suficientes, por melhor que sejam. E entrar e descansar na obra completa de Jesus. Pelo menos 1 hora para começar. Pelo menos 1 hora. Eu não tenho ilusão. O Senhor já mostrou que nem todos vão se dedicar. Mas eu sei que aqueles que estão se alinhando vão. As noivas apaixonadas farão ouvir no céu a sua voz apaixonada. Está chegando a minha hora. Está chegando a hora de eu me derramar na presença de Deus. Desliga o celular, desliga a televisão. Agora eu vou entrar no meu Shabat. Eu vou cumprir o princípio profético de me apropriar da graça do Senhor. Eu vou declarar, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eu entro no teu descanso com o meu casamento. Eu entro no teu descanso com os meus filhos. Eu entro no teu descanso com as minhas finanças. O Senhor sabe as minhas dificuldades. Eu entro no teu descanso em tudo que eu estou enfrentando, Senhor. Vem me alimentar sobrenaturalmente. O Shabat nos ensina várias coisas. Nos ensina a confiar que o nosso Deus é Jiré, provedor. E que mesmo eles parando tudo de trabalhar, de plantar, de colher, de tudo, Deus sustentaria eles. Deus não pediu apenas um dia profético, aquilo lá era profético, simbolizava Jesus Cristo. O nosso descanso, nele podemos contemplar o eterno. Deus pediu para eles também meses sabáticos, anos sabáticos, que eles não poderiam trabalhar o ano inteiro. Pensa que era fácil? Se alguém disser para você, irmão, você vai parar de trabalhar 1 ano, você vai ficar só louvando, adorando. O que você ia achar? Você está doida? Quem que vai pagar minhas contas? Vou trazer minhas contas aqui para o pastor pagar. Tem alguns já iam ser debochados, arrogantes, incrédulos. Deus pediu isso para o povo. Eles tinham que descansar no ano sabático. E gerações não fizeram isso. Quantos lembram disso? Deus fez as contas, gente. E Deus viu que eles deviam em cumprimento para Deus e deviam para a terra. A terra tinha direito de descansar a cada 7 anos. Até a terra tinha que descansar, tinha que entrar no Shabat. Porque simboliza a humanidade.
reconhecendo a obra da cruz, reconhecendo e recebendo a graça. É graça, é favor de Deus. Só vou ficar recebendo dele, fazendo tudo o que ele quiser que eu faça. Eles não cumpriram a lei do Shabat, não deixaram a terra descansar, não creram. Deus fez a conta e deu 70 anos. O que Deus fez? Quantos lembram? Os mandou para o cativeiro 70 anos. Para que a terra descansasse e recebesse o seu direito. Se você ficar negligenciando a lei do Shabat no seu corpo, as doenças, as enfermidades começam a carne, o corpo também é terra. A Bíblia diz que Deus não fez o Shabat por causa de Deus. Deus não cansa nem se fadiga. Eu explico isso também. O Eterno não se cansa e nem se fadiga. Os jovens cansam, tropeçam, caem. Mas o que espera no Senhor é renovado. Ele entra na força de Deus. Deus não se cansa e nem se fadiga. Se você não se apropriar do Shabat, o tempo de descanso, Deus cuida de mim, aleluia. Lançando sobre ele toda, não alguma, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de mim. Ele proveu pão no deserto, água. Ele proveu tudo. Ele providenciou o dinheiro na boca do peixe. Ele multiplicou os pães e os peixinhos para uma multidão comer. Ele transforma a água em vinho. Quando você entra na dimensão do Shabat Shalom, você começa a experimentar o sobrenatural. O sobrenatural. E quanto mais você mergulha, quanto mais você se apaixona, quanto mais você entra na presença do Senhor, até o desejo do seu coração. Desejo significa, não é necessidade, é um desejo. Até os desejos, Deus começa a fazer mimos para você. Aleluia. Deleita-te no Senhor e Ele cumprirá, satisfará os desejos do teu coração. Qual que é o desejo do seu coração? O desejo do meu coração é casar. Então para de ansiedade, de ficar preocupado. Entra no descanso do Senhor. E Ele, quanto mais você se deleitar na presença dEle. Você pode vir para a igreja com deleite, ou você pode vir para a igreja se arrastando. Ai, meu Deus do céu, tem que ir para a igreja. Se você vier se deleitando até o desejo do seu coração, Deus cumprirá. Entra no Shabat, entra em Cristo, entra na dimensão da graça, entra na dimensão do perfeito. Quando nós estamos fazendo como que um relógio, não é nada perto do que nós deveríamos estar fazendo, não é nada. Não é nada. Mas quando nós não só queremos, mas passamos a efetuar de uma forma prática, nós começamos a liberar. Porque a fé é prática, é um ato profético, não é mais um relógio de oração, como muitos outros que você viu por aí. É um treinamento. É um treinamento. Um forjar em nós mesmos de entrar no descanso de Deus. Agora eu não vou me preocupar com nada, o que deu para fazer eu fiz, Senhor está aqui, meus 6, tem misericórdia de mim, me ajuda a entrar na dimensão do perfeito, onde tudo está feito. E você treinando, forjando você mesmo, dando palavra de ordem muitas vezes, porque a sua carne, a sua alma vai estar com tanta coisa na cabeça, que ela não vai querer parar tudo. Já não é fácil parar uma hora. Pensa eles pararem um dia inteiro que eles tinham que parar. E depois parar um ano inteiro. E quando chegava o jubileu também. Mas é outro dia falaremos disso.
Ah, meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Vem chegando tempos de amores. O noivo não aguenta mais esperar. Ele está sendo retido, significa que está sendo segurado lá. Até que a noiva cresça. A Bíblia diz, é tempo de casar, mas a noiva ainda é menina. Ainda é menina. E o Senhor está esperando a noiva se formar como uma moça virtuosa, bem preparada, com seu enxoval pronto, pura, santa. O noivo está dizendo, faça-me ouvir a tua voz, noiva minha. Faça-me ouvir a tua voz dizendo, vem, vem, vem. E quando a igreja se levantar em clamor, em anseio pela presença do Senhor, por isso que eu te disse, um forte mover de adoração, de clamor, de intercessão, de adoração em santidade, precederá a vinda do Senhor. A noiva se despertará e clamará e ansiará pelo céu, porque a terra ficará cada vez pior. Você querendo ou não, é tempo de correr para o Senhor, porque não valerá a pena. A Bíblia diz que os que estiverem na terra procurarão a morte. Não valerá a pena viver. Viverão em deleite, em deleite, em deleite, até saber que não tem mais nada que satisfaça. A humanidade está decadente, gente. A humanidade está decadente e vai continuar cada vez mais, de mal a pior, enganando-se, sendo enganado, promiscuidade, maldade. Pais contra filhos, filhos contra pais, desamor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo já começou a perceber isso, e Deus já está levantando a sua noiva apaixonada por toda a face da terra. Você ouvirá a chamada ou não? Você estará disposto a ir para o altar de sacrifício, sacrificar a tua carne ou não? Chega de distrações o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tem gente que nem na hora do culto consegue ser inteiro. Nem na hora do culto consegue se deleitar na presença do Senhor. Quantos gostam de estar na presença de gente que você sabe que te ama e que gosta da tua presença? Você gostaria de estar com pessoa que toda hora está assim, pois é, né? Louca para você ir embora logo? Como que você se sentiria? E às vezes muitos estão fazendo isso na hora do culto. Ai, meu Deus, já louvei já o que tinha que louvar. Chega de louvar. Chega, já escutei muita palavra, tá bom. Chega. E porque ele não tem fome e sede, ele não quer que ninguém mais coma. Chega, já teve palavra suficiente, já comi, pronto. Para mim já está bom. Para mim já está bom, nos primeiros 10 minutos, para mim já estava bom. Termina logo o culto que para mim já deu. Mas glória a Jesus, porque há os sedentos e os famintos. E Deus promete derramar sobre esses. Vêm tempos trabalhosos sobre a terra. Cuide dos seus filhos, instrua seus filhos, impõe a mão e unge com óleo, e expulsa, e faz tudo o que tiver a fazer, quebra tudo que tiver de quebrar, porque a Babilônia, as águas sujas da Babilônia, o Senhor diz que ela lança suas águas sujas contra a mulher, que é a igreja. Mas a própria terra abriu a sua boca e sugou aquela terra. A própria terra é a humanidade, princípios do mundo. Eles querem as águas da Babilônia. A mulher está escondida em Deus. Deus preparou um esconderijo para a igreja.
Corra para esse esconderijo. Corra para esse esconderijo. Não negligencie. No esconderijo você estará protegido. Não que não virá luta. Jesus falou: no mundo tereis tribulações e aflições. Mas, o que é para fazer? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Tenha bom ânimo. Não perca o ânimo de ir para a igreja. Não perca o ânimo de ir para a célula. Não perca o ânimo de exercer teu ministério. Não perca o ânimo com seu casamento, com a sua família, com seus filhos. Quantos pais perderam o ânimo com seus filhos? Não sei mais o que fazer. Teve uma que falou: pastora, só se matar. Eu já ensinei, e não sei o quê. Eu não quero mais saber. Gente, ela está falando do próprio filho. Ela está desistindo, perdendo o ânimo com o próprio filho. Não quer mais ensinar, não quer mais instruir. Você não tem o direito de fazer isso. Você não pode se dar a esse luxo. É teu filho, é tua genoma, é da tua genoma. E Deus pedirá conta para você. Se Ele te aborrecer e te fizer chorar, chore. Mas chore na presença de Deus, dizendo: Senhor, gera um coração de adorador na vida do meu filho. Tira toda a raiz da contaminação do mundo, da mente, do coração dos meus filhos, Senhor. Eu não tive filho para Satanás. Eu não tive filho para o mundo, como tem gente que diz: a gente tem filho para o mundo. Quantos já ouviram isso? Eu rejeito, eu não tive filho para o mundo, para o mundanismo. Nós tivemos filho para servir e cumprir um propósito de Deus, para continuar levando a tocha da fé. Se você começar a perder o ânimo com as ovelhas da célula, você não tem o direito. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim, até a morte, e morte de cruz. Nossos filhos nos farão ir para a cruz, ovelhas nos farão ir para a cruz. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Fale quantas vezes tiver de falar. Exorte quantas vezes tiver de exortar. Mas de novo, mãe, você está falando de novo. E vou falar de novo, de novo, de novo. Até quando precisar. Maridos e esposas, a mesma coisa. Não percam o ânimo. Não percam o ânimo. Outra coisa maravilhosa, em tempos de amores, o Senhor falou que os casais vão voltar a se apaixonar de novo. Se você aguentar a pedreira desse ano, porque Ele falou que muitos nesse ano iam dizer assim: eu acho que o meu casamento não tem mais jeito. E Ele disse: eles não acham não tem mesmo não. Só se alinhando ao propósito, entrando na dimensão eterna. Esses que batalharem, fizerem isso, se apaixonarão de novo e receberão vinho novo nos seus casamentos. Teremos muitas segundas luas de mel. Teremos muitas renovações de votos e alianças. Bodas realmente celebradas. Uma coisa que se fala na boda, no casamento, o pastor diz assim: você aceita? E a pessoa diz sim, né? Na celebração de uma boda, a pessoa tem que dizer: se novamente eu pudesse escolher, novamente eu te escolheria. Gente, não é fácil dizer isso, não. Não é fácil dizer isso aí, não. Se novamente eu pudesse escolher...
Porque muitas vezes, onde eu estava com a cabeça, já teve gente que diz, pastor, onde eu fui amarrar o meu burro, pastora? E agora? Outros que já disseram, mas se o preço for, a Bíblia diz, a não ser por causa de adultério, a palavra ali é porneia, promiscuidade sexual. Significa que se 10 vezes o cônjuge perdoar, mais 10, 20 ele vai fazer de novo. Ele é promíscuo. Ele é promíscuo. Nesse caso, pela misericórdia do Senhor com o cônjuge que guarda a aliança, o Senhor libera. A não ser nesse caso, se separar, fique sem casar. Ou volte para o seu cônjuge. Muitas vezes, a hora que quer voltar, já não dá mais. Já teve gente que diz, eu fico sem casar, eu fico sozinho, mas ficar com esse traste, não fico mais não. Você está falando isso na hora da raiva. Respira fundo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Chora aos pés do Senhor. E manda o diabo sair. Amém? O diabo da grosseria, da estupidez, da mão de vaca, né? Da sequidão. Manda esse bicho sair. Todos os homens dessa igreja aqui, em tempo de alinhamento, vocês têm uma tarefa, voltar a namorar a sua esposa. Mostre que você é homem de verdade. Bodas, gente, marquem suas bodas. Mês que vem, aliás, junho, né? Nós teremos a rede especial. O amor está no ar. Amém? Se você quiser vir, venham bem bonito. Nós queremos orar pelos casais. Vai ser tempo de liberação. As nossas armas são proféticas. As nossas armas são liberações proféticas. Amém? E as mulheres também têm uma tarefa de alinhamento. Voltar a ser doce. Não é fazer doce, não. Está aqui o doce, aqui, come logo e para de encher a paciente. Não. Voltar a ser doce, atraente. Fazer-se atraente. Vai ter muita gente entrando em regime, fazendo exercício e malhando. É para o homem da minha aliança, é para a esposa da minha aliança. Faz parte da restauração. Outro dia eu falo disso, está lá em Malaquias, para Deus abrir o céu. Deus falou, eu fecho o céu para vocês, porque vocês quebraram a aliança com a mulher da tua mocidade, a aliança que vocês fizeram na frente do meu altar. Vocês foram infiéis com a mulher da mocidade de vocês. Agora, por causa disso, nem que vocês cubram o meu altar de lágrimas, eu não vou aceitar. Não vou aceitar nada da sua mão, porque você quebrou a aliança com a mulher da sua mocidade. Conserte isso. Todo o livro de Malaquias é alinhamento, gente. Leiam. Eu falei já no começo do ano. Leiam Malaquias, leiam os profetas. Amém? Leiam. Deus está trazendo alinhamento para nós entrarmos em plenitude de amor e tempos de amores. A Deus e uns pelos outros. A Deus e entre família e casal. Faça um esforço. Larga de ser ogro. Larga de ser um ogro, larga de ser bruxa. Parece que caiu da vassoura, né? Meu Deus do céu. É tempo de alinhamento. Você não fala que eu estou bonita, mas ele olha e fala, não posso mentir, meu Deus.
Agora, se ela se arruma e você não fala, misericórdia. O ministério do rolo de macarrão pode entrar em ação. Cuidado. Quantos lares estão como um deserto? A Bíblia diz que é melhor comer hortaliça ou um bocado seco. Já comeu uma comidona seca? Né? É melhor comer, pensa, é melhor comer um bocado seco ou hortaliças do que boi gordo no meio de contenda e briga. É melhor morar no deserto do que numa casa cheia de rixa e contenda. Significa que um deserto que é terrível torna-se mais habitável e melhor do que a casa da pessoa. Casa de crente não pode ser assim, não. Vamos chamar a plenitude nos nossos lares. Vamos ouvir a convocação do Senhor e alinhar a nossa vida, começando pela nossa vida espiritual. Senhor, eu não vou ficar só no querer orar, eu vou orar, Senhor. Se eu não souber o que orar, eu vou orar para aprender. Em nome de Jesus. Eu não sei orar. E vai orar e chorar. Quando você vê, a unção já veio. Amém? Para concluir, eu vou ler alguns textos, senão os religiosos vão dizer que eu nem li a Bíblia. Mas eu citei a Bíblia está no meu coração. Amém? Fiel é a palavra, peço que a proclame com firmeza e clareza. Fiel é a palavra que está no seu coração e na sua boca. Aleluia. Por que nós precisamos entrar no Shabat do Senhor? 2 Timóteo 3, diz assim, sabe, porém, isso, verso 1, que nos últimos dias, os últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo, tá? Nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos cansam, amém? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, viu, jovens? Toma cuidado. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Não mostra afeto nem pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela esposa, quanto mais pelos outros. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinente. Incontinente significa não consegue parar de pecar. Toda a Santa Ceia ele está lá confessando o mesmo pecadão. E todo mês ele está fazendo o mesmo pecadão. Incontinente. Ninguém segura. Cruéis, sem amor para com os bons. Ele só quer estar no meio de gente ruim. Ele não tem amor por gente boa, gente de aliança, gente que está querendo fazer a vontade de Deus. Se tem alguém que está fofocando, quebrando aliança e do contra, ele quer estar lá junto. Universidade da vida, ok? Eu não quero. Aí ele se une com esses. Que vigília, o quê? Eu tenho mais o que fazer. Ele só se une com gente ruim, com gente quebradora de aliança, rebelde. Todos estamos aqui. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que é para fazer quando você descobre algum desses aqui? Afasta-te. Afasta-te. Agora nós vamos para o outro texto. Hebreus 4, 1 a 11, mas nós vamos ler
do 9 em diante. Assim, ainda resta um descanso sabático. Está isso na Bíblia, Novo Testamento. Não, mas o Shabat era para o Velho Testamento, aqui é Novo Testamento. Ele está dizendo, ainda resta um descanso sabático. Não está falando de liturgia, não está falando de religião, está falando de princípio, de dimensão. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, o Shabat, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. O que nós temos que fazer, gente? Esforcemo-nos. Eu explico isso no livro, parece que ela contradiz o Shabat. Esforçar é por força. E o Shabat é descansar. Quando ele diz esforcemo-nos por entrar nesse descanso, presta atenção, por quê? Para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Eles desobedeceram, eles não cumpriram esse mandamento e eles ficaram de fora de Canaã. Esforcemo-nos não é um chamado a merecer a salvação pelas obras, mas uma exortação para entrarmos no descanso da salvação pela fé e não seguirmos o triste exemplo de Israel no deserto. Depois você lê do 1 ao 8, você vai saber. Ele diz que a nós foi dada a mesma promessa de entrarmos no descanso do Senhor, assim como a eles havia sido dada a promessa sob juramento do próprio Deus, Deuteronômio 1, 5 a 15, e do 20 ao 46, Salmo 95, e tantos outros textos aqui. Deus fez uma promessa, e ele diz lá, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Tudo isso que você ouviu é promessa de Deus para nós. Você pode entrar nisso ou não. Ele está dizendo, temamos, pois, para que porventura, mesmo tendo a promessa, a liberação, a dimensão liberada de entrar no repouso, pareça que alguns de vós, fala assim, eu não, em nome de Jesus, fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Você está misturando essa palavra com fé? Amém. Porque nós os que cremos, fala eu... Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra que realizou. Você já entendeu o significado disso, né? Deus descansou, é Deus contemplou. Deus descansou de toda a sua obra que realizara. Ele viu o fim no começo. A palavra hebraica ali. E, de novo, na passagem citada há pouco, está dizendo o escritor, jamais entrarão no meu Shabat, no meu descanso. Portanto, resta ainda entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Não dá tempo de esticarmos mais. Depois você compra o livro e você lê. Amém? Ele está dizendo aqui que o povo recebeu a promessa, não misturou com fé, não obedeceu à chamada do Senhor de entrar no descanso do Senhor, confiar em Deus.
Deus tinha feito um juramento para eles. Qual que é o juramento? Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel e terão descanso. Quantos querem essa promessa? Glória a Deus. Mas eles não fizeram o pré-requisito. Deus, na sua indignação, Deus mudou o juramento. Gente, o texto diz que Deus não precisa jurar nada. Mas ele jurou. Primeiro ele jurou que eles iam entrar. Depois eles desobedeceram, irritaram o Senhor. E Deus fez um outro juramento. Deus virou. Deus falou assim: eu juro também agora que vocês que duvidaram e não obedeceram nunca entrarão no meu descanso. Por isso que aquele povo morreu rodando no deserto. Eles estavam debaixo de sentença, porque não entraram no Shabat do Senhor, na dimensão da fé. Tudo é possível, Deus vai fazer, Deus prometeu, eu não estou vendo ainda, parece que acabou tudo, mas eu creio no meu Deus que fez a promessa. Esses vão entrar, mas os que duvidam e param pelo caminho e deixam a obra inacabada, eu não quero mais saber, não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula, não quero mais exercer ministério, não adianta nada, nada vai mudar. Deus muda o juramento, misericórdia. Pensa aí em tudo que Deus já prometeu para você. Quantos têm promessas de Deus aí? Levanta a mão. Pessoais, além das que já estão na Bíblia. Se você crer, você vai alcançar. Se você não crer, pensa nessa promessa aí, ao contrário. Você vai vencer, vai ser próspero. Você não vai vencer e nunca prosperará. Essa é a consequência de quem se recusa a obedecer à chamada do Senhor quando Ele chama, quando Ele estabelece. Deus nos livre, gente. Há uma dimensão preparada para nós. Ainda resta alguns entrarem nessa dimensão. Ainda resta alguns entrarem. Eu não quero que Deus mude o juramento a meu respeito. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Eu quero ser dos que entram na promessa. Se você declarou palavra de murmuração, você corre risco da sua promessa estar sendo virada. Se Deus falou, eu vou te usar, eu te chamei, e você fica falando, Deus não vai me usar nada, Deus não me chamou nada. Toma cuidado. Isso pode irritar a ira do Senhor, provocar a ira do Senhor, e Deus mudar o juramento. Não fale aquilo que você vê, fale aquilo que você crê. Deus falou, vai acontecer, ainda não aconteceu, está difícil. Olhando no natural, parece que acabou, mas o meu Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Se Ele falou, a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Mude a tua declaração de murmuração para declaração de adoração. Aquele povo não entrou porque murmurou, porque não creu, não entrou na dimensão do descanso do Senhor. Está na Bíblia, está aqui. Se você tem murmurado e declarado o contrário do que Deus fala na Bíblia, o contrário do que Deus tem falado para você, você já sabe, Deus já tem falado o que Ele espera de você, mas você nem começou ainda a se mover. Vamos nos arrepender hoje enquanto é tempo. E vamos fazer aquilo prático que Deus está direcionando a fazer. Vamos nos unir em adoração. Vamos saturar o céu com o nosso louvor, a nossa adoração. Se temos que chorar, vamos chorar aos pés do Senhor. Se tem que liberar seu lamento, como Jeremias fez, faça isso com respeito e honra na presença do Senhor. Feche seus olhos com a sua cabeça curvada.
Agora é você e Deus. Eu convido você e aconselho você que ainda não entrou no relógio de oração, que faça isso. Não é uma coisa pesada. Se um dia ou outro, naquele horário que você marcou, você não puder, não tem problema, você faz outro horário. Desde que você tenha um tempo na presença do Senhor. Começando pelo Shabat profético, que nós sabemos que não é um dia físico mais, é uma dimensão. Mas para liberar essa dimensão pela fé, pelo sangue de Jesus, nós vamos aproveitar a graça de poder entrar na presença dEle, deixar para lá tudo e só nos deleitar diante dEle. Se você sente que precisa romper alguma coisa e quer vir ao altar do Senhor, fique à vontade. Oh meu Deus, oh meu Deus, Senhor de misericórdia, abre os céus dos céus, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos um só coração e unidade da fé, que sejamos unânimes em tudo, que todos estejamos dentro da casa do Senhor, ninguém seja pego fora do lugar de refúgio. Tenha misericórdia das famílias aqui representadas, aqueles que por algum motivo não puderam estar. Tenha misericórdia, gera, Senhor, amor, gera temor nos corações, suscita, Senhor, os adoradores, guerreiros, valentes, suscita a noiva apaixonada e amada para viver tempos de plenitude de amores pelo Senhor. Libera no mundo espiritual e físico. Libera, libera, que venha a existência, venha a existência, venha a existência. Entramos no teu Shabat para contemplar a obra feita, a obra concluída. Pela fé contemplar aquilo que o Senhor nos prometeu, feito, alcançado, porque o Senhor não mente e nenhum dos seus planos são frustrados. Libera a tua unção, libera a tua unção. Óleo fresco, unção nova, Senhor. Toca a vida desses irmãos aqui diante do teu altar. Corajosamente estão se derramando diante do Senhor. A tua palavra diz que aquele que se humilhar debaixo da tua potente mão, o Senhor o exaltará. Que venha tempo de exaltação para eles, venha tempo de restituição, tempo de amores, tempo de plenitude, tempo de aceleramento. Em nome de Jesus, aquilo que parecia tão longe, venha, 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 venha. Aquilo que parecia nunca mais acontecer, venha, venha, venha. Declaramos, em nome de Jesus, entraremos no descanso do Senhor. Entraremos no descanso. Toca teu povo, toca teu povo, toca, levanta os adoradores. Marca os corações. Marca os corações. A tua palavra diz que aqueles que tiverem o coração marcado pelo Espírito Santo não serão marcados pelo anticristo. Marca nosso coração, Senhor. Marca nosso coração. Dá-nos um coração quebrantado, contrito. Dá-nos um coração para te servir. Em nome de Jesus, meu Deus, toca a vida dos jovens, dos adolescentes, toca a vida dos maridos, das esposas, toca a vida, Senhor, toca, Senhor. Arranca toda a raiz de amargura, todo espírito de murmuração, incredulidade, dúvida. Declaramos e profetizamos vida neste casamento, nesse matrimônio, nesta família. Tempo de restauração. Onde havia um deserto se tornará um pomar. Onde havia um deserto se tornará um pomar. Se tornará um pomar, um jardim. Em nome de Jesus, declaramos céus abertos. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Que a palavra liberada, Senhor,
cumpra o propósito para que foi liberada e jamais voltará vazia, como diz a tua palavra. Se o Senhor prometeu, o Senhor já viu o fim no começo. O Senhor já contemplou, já descansou. Entremos nessa dimensão de ver como Deus vê. Vai quebrando as ataduras, os grilhões, as cadeias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Derrame seu coração. Deus quer mudar você do contexto. Deus quer te tirar desse contexto de desvio e te trazer de volta, o caminho de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os céus, suba incenso santo de adoração, de entrega. Nosso Deus poderoso é o nosso Deus. Glorificai o nome do Rei Jesus, do Senhor Jesus. Verdadeiro Deus, glorificai o nome do Rei Jesus, do Senhor Jesus. Santo é o nosso Deus, nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus, nosso Deus. Santo é o nosso Deus, só Ele é santo. Poderoso é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Receba, 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 receba o fluir do Espírito Santo, Se coloca em pé na presença que do gerará em Senhor. você não só o querer, mas também o efetuar. Chega de fracasso, chega de derrota. Em nome de Jesus, o querer e o efetuar, alinhados, alinhados, alinhados. Ele nos livra do corpo desta morte. Ele nos livra da nossa natureza carnal, animal, diabólica. Ele já venceu. Aleluia. Adore, 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 adore. Entra na presença dele. Entra na presença dele. Suscita os valentes, suscita os guerreiros, suscita os adoradores, os reis e os sacerdotes desse tempo. Em nome de Jesus, restaura e resgata as famílias aqui, Senhor. Restaura e resgata os maridos, as esposas, os matrimônios. Em nome de Jesus Cristo.
Ele abrache marcanteria manaias. Sim, 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 sim. Oh, intensifique, Senhor, a revelação. Intensifique o fogo, 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 glória, poder, fogo, glória, poder, fogo, glória, poder. Oh, em nome de Jesus. Queima as ataduras, as algemas, os grilhões, as cadeias. Queima o cativeiro, queima as maldições, queima as doenças, as enfermidades. Decreto de morte, decreto de destruição. Fora, em nome de Jesus. Fogo, 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 fogo. Em nome de Jesus, queima, queima, queima tudo que não está alinhado, tudo que não está de acordo. Pode queimar da nossa vida, pode queimar da nossa casa. Em nome de Jesus, queima, queima toda a influência do diabo. Queima, 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 queima. Em nome de Jesus. Ele é poderoso. Ele abracanturia machamba lamanai. Entramos no teu descanso, entramos no teu descanso, entramos no teu descanso pela fé, entramos no teu descanso, entramos, 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 entramos. O seu santo nome. Vai aplanando, endireitando os caminhos, Senhor. Só Ele é aplanando, endireitando. Derrama, derrama, derrama. Eleva-nos à dimensão do eterno. Eleva-nos a contemplar a tua formosura, a contemplar a beleza do Senhor, a contemplar a tua formosura, o fim no começo, a obra completa. Toca, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Abre os olhos, abre os olhos, abre-nos os olhos, Pai, para contemplar que maior é o que está conosco do que o que vem contra nós. Abre os céus, libera o rio profético e apostólico. Libera poder, 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 capacitação, renovo, restauração, restituição, cura, saúde divina. Oh, em nome de Jesus, prosperidade, abundância, nível de Canaã, terra que mana leite e mel, terra que mana leite e mel, dimensão que mana leite e mel, em nome de Jesus. Toca o corpo físico, toca o corpo físico, toca com o poder da ressurreição, poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré. Venha vivificar os nossos corpos, venha vivificar os nossos corpos mortais, mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré. Vem, 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 vem. Abre os céus dos céus, como o rio do Senhor, profético, como em Ezequiel 47. Libera, 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 rio de vida, Senhor. Envia os teus anjos guerreiros, protetores, ministradores, guardiões. Libera, 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 libera. Muda o nosso coração, tira o coração de incredulidade, tira o coração murmurador, coloca um coração transformado. Muda o nosso coração, muda o nosso coração, muda o nosso coração, tira o coração reprovado, tira o coração reprovado, tira o coração de pedra, põe um coração novo no lugar, um
coração para te servir com integridade, um coração para te servir apaixonadamente, apaixonadamente. Em nome de Jesus, restaura a chama do primeiro amor, a chama do primeiro amor, onde o nosso gozo é estar na tua presença, a nossa alegria, o nosso deleite, o entendimento de que o que vale é estar diante de ti. Marca a nossa vida hoje, marca a nossa vida, Senhor, com o teu selo, o teu selo, o teu selo. A tua palavra diz que o selo do Senhor entrar no teu Shabat. Oh Deus, sela-nos, sela-nos. Nós somos aqueles que descansam das suas obras, porque não somos salvos pela nossa obra. Nós somos aqueles selados. Queremos descansar das nossas obras, como o Senhor já descansou das suas. Colabora conosco, dá-nos graça e favor em todas as áreas da nossa vida, no matrimônio, na vida conjugal. Restaura essa vida conjugal destruída. Em nome de Jesus, torna um jardim florido, regado. Restaura as finanças deste homem, Senhor. Que ele entre na dimensão de Canaã. Ajuda o teu povo a atravessar o deserto e entrar na terra. Aprovados, Senhor, aprovados, aprovados. Nós não somos os que morrem no deserto. Nós somos os que entram na terra. Alinha-nos em direção a Canaã. Alinha-nos em direção. Não queremos ficar rodando, Senhor, rodando. Queremos seguir para Canaã. O Senhor já venceu o deserto. Nos 40 dias de jejum, o Senhor venceu o deserto por nós. Nós entramos na sua obra. Nós não precisamos rodar no deserto. Oh, derrama óleo fresco, unção nova. Tu és poderoso, grande El Shaddai. Revela-te em cada área da nossa vida. Revela-te. Os montes serão aplanados, os vales, os caminhos tortuosos serão endireitados, e todos verão a manifestação da glória do Senhor, porque a boca do Senhor o disse. Que assim seja no mundo espiritual e físico. Liberamos como palavra de decreto que não se pode revogar. Pelo poder do sangue do Cordeiro, experimentaremos, viveremos a plenitude da graça, da glória, do favor de Deus, da vida abundante que o Senhor conquistou na cruz para nós. Tira-nos da sequidão, tira-nos da sequidão. Traz vida, 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 vida abundante. Há uma forte presença do Senhor aqui, deleite-se nela. Entrega a tua semana, a tua vida, teus negócios, teu trabalho, teus estudos. Entrega tudo para o Senhor. Entra agora no descanso. Ele vai iluminar a sua mente, vai te dar criatividade. Ele vai te ajudar, Ele vai pôr a sua graça e favor nas suas mãos, nas obras das suas mãos. Tudo aquilo que tem te afligido, te preocupado, lança agora na presença do Senhor. Os teus anseios, os seus desejos, os seus sonhos, lança tudo diante dEle. Pede para Ele que aquilo que não está alinhado com o que Ele sonhou para você, peça que Ele mande fogo e queime. Fale para Ele que você não quer mais perder tempo com coisa que Deus não sonhou e não quer para você. Seja livre hoje. Seja livre hoje do fardo pesado que o diabo, o mundo, a carne, as gerações têm lançado sobre você.
Entrega o teu fardo cansado, o teu fardo pesado, e entra no descanso do Senhor. Receba o fardo leve e suave do Senhor Jesus. Ele te dá descanso. E abraçadarabanaia. Oh, reabalabachurianda. Digno, 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 digno. Oh, reabalabachadarabanai. Respira fundo a atmosfera da presença do Senhor. Ruach HaKodesh. Entre, Senhor, nessa vida, nesses pulmões, nesse organismo. Ruach HaKodesh. Entra com vida em cada célula desse corpo. Em nome de Jesus, que seja um instrumento para a manifestação da sua glória, do teu louvor. Ruach HaKodesh. Enche-nos, 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 enche-nos. Aleluia. Presta atenção numa coisa. Eu não posso concluir sem antes te explicar isso. O Shabat do Senhor não se trata mais de um dia físico. A palavra do Senhor diz no mesmo texto, você pode ler depois. Ele diz: no dia que se chama hoje. Fala, hoje é Shabat. Quando chegar amanhã, será Shabat. A Bíblia diz que Deus antes tinha separado um a cada 7 dias. Mas é agora, porque Cristo já cumpriu o propósito. Aleluia. O Shabat é hoje. Todos os dias nós podemos entrar no descanso. Aleluia. Quando o diabo quiser te oprimir com as mentiras, dizendo que não vai dar certo, que não adianta mais, você vai dizer: eu não posso me estressar, porque hoje é sábado. Aleluia. Hoje é Shabat. Em Cristo podemos viver o Shabat todos os dias. E é para essa dimensão que Ele nos chama. Vamos aplaudi-lo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida.